por volta do século 20 antes de Cristo, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, nós temos a formação deste país que chamamos de Grécia. Aqui na página 133 você tem um mapa, olha isso, tá vendo? Isso aqui tudo é a Grécia, e aqui no cantinho nós temos os 4 principais povos que eu falei no vídeo anterior, sobre os povos que foram responsáveis por formar a Grécia, tá? Então aqui no cantinho a gente tem os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Os últimos a chegar foram os dórios, tá? E aí eles vinham chegando, tá vendo aqui, ó, todos os traçados de onde eles vinham, para onde eles iam. Eles acabaram ocupando este local. Eles eram povos diferentes, eles eram pessoas com culturas diferentes, mas quando eles vão morando ali naquele local, na Península Balcânica, que hoje chamamos de Grécia, eles acabavam então dividindo as culturas, acabavam então uns ensinando os outros, né? Então eles iam contribuindo com o que eles sabiam, e um ia aprendendo alguma coisinha com o outro. Então, com o passar do tempo, acabaram todos tendo praticamente a mesma cultura, o mesmo idioma e até mesmo as mesmas crenças. Eles passaram a acreditar nos mesmos mitos, nos mesmos deuses, a fazer os mesmos usos da fé. Tá? E aí foi crescendo então a civilização que hoje conhecemos e chamamos de gregos, Grécia, tá? No começo, as sociedades elas eram todas igualitárias. O que seria igualitário? As sociedades, as comunidades, elas tinham os mesmos direitos e deveres. Elas eram vistas como iguais, bem no começo da história da Grécia. Só que a Grécia cresceu demais e chamou a atenção de muitos outros locais. Muitas gentes vinham de toda parte do mundo para poder então morar na Grécia. Como a Grécia cresceu muito, ficou muito populosa, esses grupos passaram a ficar então divididos. Então aquele grupo igual, aquela noção de que todo mundo era igual, acabou se perdendo com o longo da história. E aí então vem aquilo que nós conhecemos hoje, que é tão ruim, chamado desigualdade. Então elas deixaram de ser igualitárias para serem então diferentes, comunidades grandes, que no futuro serão tão grandes que elas vão se chamar então, não serão mais acampamentos, nem pequenas sociedades, vão se chamar então cidades-estados. O que seria isso? Uma cidade que cresceu muito a ponto de se tornar independente, ter sua própria política, seu próprio idioma, sua própria cultura, sua própria moeda, suas próprias leis. Cidades-estados. São cidades muito grandes, que têm muita gente, têm muito dinheiro e têm sua própria política. Como, por exemplo, São Paulo, onde nós moramos hoje. É considerado uma cidade-estado, porque São Paulo é muito grande, tem muita gente, tem uma cultura própria, né? Tem a sua própria lei. Mas é claro que nós não somos independentes, porque nós somos uma cidade que fazemos parte de todo esse país, Brasil, não é? Mas antigamente as cidades elas eram independentes. E lá na Grécia nós temos 2 grandes exemplos, 2 cidades muito grandes, que elas cresceram tanto e elas se destacaram, né, na história em vista das outras cidades, que é a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, que nós vamos falar mais delas pra frente, tá? Foram cidades que se tornaram muito grandes, muito capazes, muito ricas, com muita gente, sua própria lei, sua própria política. Então elas ficaram conhecidas na história como cidades-estados. 2 cidades, Atenas e Esparta, tá bom? Eu estou com vocês na página 133, agora tô passando para 134, pra gente poder conhecer um pouquinho a cidade, ó, a história das cidades-estados, e você vê que elas tinham suas próprias moedas, ó, tá vendo? Cada cidade tinha a sua própria moeda, cada cidade tinha o seu próprio valor, e as moedas elas eram diferentes, né? O desenho que vem nas moedas não era igual para todas, não, e a cara do seu rei. E cada cidade tinha o seu próprio rei. Então, isso tudo é bem diferente também, tá bom? Lá na página 134, ó aqui, ó, cidade e estado, tá? Elas são chamadas também, além de cidades-estados, são chamadas de poleis. Poleis, que significa grande, metrópole, né? Uma cidade muito grande. Poleis, cidade. Metrópolis, uma grande cidade. E essas 2 principais que nós temos, Atenas e Esparta, tá bom? Estamos falando então de Grécia. A pergunta que fica é: por que Grécia? De onde vem esse nome? As pessoas antigamente davam nomes aos locais conforme as características que tinha naquele local ou conforme o nome das pessoas. Tudo indica que há 2000 anos atrás, naquele local onde hoje está a Grécia, lá na Europa, perto do Mar Egeu, na Península Balcânica, existia um grande povo que chamava-se gregos.
Então tudo indica que o nome Grécia tenha sido fundado por causa deles, esse antigo povo que existia lá, chamado gregos, tá? Mas eles também têm outros nomes. Quem mora na Grécia gosta de ser chamado de gregos ou até de helenos. É, heleno. Helenos, masculino de Helena, exatamente. Eu vou te contar por que da história de Heleno. Tinha uma história muito legal que a mitologia conta. De acordo à mitologia grega, os deuses gregos ficaram muito chateados com o povo da terra, porque os humanos eram muito maus e eles faziam muitas crueldades com muita gente. Matava, roubava, batia, judiava, e isso de homens, mulheres e crianças. Viviam se metendo em guerra, judiavam da natureza e matavam os animais. Aí os deuses lá do Olimpo, que são os deuses gregos, o mais famoso de todo, aquele que se chamava Zeus, ficou com tanta raiva dos humanos que mandou aqui para a terra chuva, mas um dilúvio, mas mandou tanta chuva, tanta água que alagou o planeta inteiro, matou quase todo mundo afogado, só não matou um casal. É, um homem e uma mulher. O nome dele ele se chamava Deucalião. E o nome dela, Pirra. É, só eles dois. Por que só eles dois, Pro? Porque de todos os humanos que viviam na Terra, Zeus só achou bondade no coração desse casal. Então deu a ordem para que eles construíssem um barco bem grande, um barco bem forte, para resistir toda aquela chuva. Quando terminaram o barco, a construção do barco, então Zeus pediu para que eles entrassem no barco, e eles entraram. E aí, tome água, tome chuva, torrenciais, alagou tudo, só o barco ficou lá flutuando com esse casal lá dentro. Aí parou a chuva, e o barco foi boiando, né? E aí foi boiando em cima da água aí, até que ele parou em cima de um monte, né? Esse monte existe até hoje lá na Grécia, chama-se Monte Parnasso. E aí ele ficou lá em cima naquele monte, até que todo o nível da água baixou, e Zeus pediu para que eles então saíssem de dentro do barco. Quando eles saíram, eles perceberam que a terra estava vazia, não tinha nada, não tinha ninguém, só tinha eles dois. E aí Zeus disse então: pegue pedras. Olhou para o Deucalião e falou: Deucalião, pegue pedras. Pirra, pegue as pedras. E aí eles pegaram pedras nas mãos. Foram até a beirinha daquele monte Parnasso e Zeus disse assim: Deucalião, jogue as pedras para trás. Aí o Deucalião pegou as pedras e para trás. Pirra, agora jogue as pedras. Jogou as pedras. Tá. Todas as pedras que Deucalião jogava para trás viravam homens. Se transformavam em homens. E todas as pedras que Pirra jogava para trás viravam mulheres. E assim eles começaram a popularizar a terra. Pirra se casou com Deucalião, apaixonadinha, tiveram um filho. E a esse filho deram o nome de Heleno. Onde Heleno nasceu? Ali na Grécia. Então todos que nascem na Grécia se autodeclaram filhos de Heleno, que é o filho sagrado daquele casal que não morreu porque eram bons. Então assim eles se acham também dignos, que eles são bons, que os deuses gostam deles. Por isso que eles também gostam de ser chamados de helenos ou de simplesmente gregos. Essa é a história da Grécia.